Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Boa noite, queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto Palavra Viva. Se você ainda não é inscrito no canal da Igreja Batista Sião, se inscreva lá, coloque lá um sininho para te avisar quando nós tivermos programações na nossa igreja e novas mensagens. Convide alguém para, a partir de agora, nos acompanhar, porque eu tenho certeza Deus vai falar ao seu coração. E eu gostaria de orar, antes de mais nada, pedindo ao Senhor que fale de maneira muito especial aos nossos corações. Aquete aí o seu coração, se você está em trânsito, ou mesmo se você já se encontra em casa, ao lado daqueles que você ama. Feche os olhos também, peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração e aos seus amados. Oremos. Amado Deus e querido Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Bendito seja o Senhor por tua palavra, que é viva e eficaz. Ela que penetra ao mais profundo da nossa alma, nos conforta, nos confronta. Ó Deus, ela gera fé. Eu peço neste momento, ó Deus, que tu visites com graça, bondade e misericórdia todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles, ó Deus, que ouvirão esta palavra, que sejam tocados por ela, que sejam iluminados pelo teu Espírito Santo, que esta palavra frutifique em seus corações. Ó Deus, que todo pensamento seja levado cativo à obediência a Jesus. Repreende toda seta maligna, que toda distração, ó Deus, o Senhor repreenda, que haja um só desejo de ouvir o som do Espírito falando aos nossos corações e às nossas mentes. É a minha oração que a faço mais uma vez em nome daquele que vive e reina para todos sempre, o Cristo, Filho do Deus vivo, hoje e sempre. Amém e amém. Antes de expor a palavra do Senhor, eu quero convidar você que faz parte da membresia oficial da Igreja Batista Sião, você que é congregado, você que é amigo, sábado, portanto, depois de amanhã, às 19h30, toda a juventude da nossa igreja estará apresentando uma live muito especial. E esta live, ela vai ser presencial e, claro, online. E ela terá também um desafio, onde nós estamos querendo arrecadar pelo menos 150 brinquedos para uma instituição de resgate de menores. Nós queremos antecipar o Natal destas crianças. Portanto, se você vai participar, se você deseja participar não só da live, mas também desta campanha que estamos com os jovens e adolescentes da nossa igreja promovendo, se junte a nós. Se você não puder entregar um brinquedo físico, seja durante o dia na igreja, você também poderá dar uma contribuição em dinheiro, colocando lá, essa é a minha participação para aquisição de brinquedos para as crianças resgatadas por essa instituição que nós estamos apoiando. Isto dito e contando com a sua participação, o seu apoio, com o seu envolvimento, não só na live, como também nessa campanha, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 40. Quero ler 2 versículos muito conhecidos dos amados irmãos, dos amigos, daqueles que
ainda que não tenham envolvimento com a igreja, certamente já ouviram ou até mesmo leram esses 2 versículos. Só voltando à live vai ser presencial e online, só reiterando. Então você pode vir para a Igreja Batista Sião e se juntar a muitos jovens e adolescentes que estarão aqui, sábado, a partir das 19h30. Isaías capítulo 40, versos de número 29 e 30, o texto 30 e 31, fica melhor, tá? 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu vou ler mais uma vez o verso de número 30. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quero tratar com vocês, à luz desses 2 textos, sobre o tema bênçãos que acompanham os que esperam no Senhor. Para quem não sabe, o Brasil é o primeiro país no ranking mundial em prevalência com relação à ansiedade. Dito de outra maneira, o Brasil é o país mais ansioso do planeta. E a ansiedade, certamente visita aqueles que não sabem esperar. É evidente, você deve saber que esperar é terrível para pessoas ansiosas. Mas nesse texto, o profeta Isaías apresenta algumas promessas que são bênçãos para aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor certamente serão visitados por bênçãos inauditas. A minha fala vai estar estruturada em 4 pontos, para ser mais preciso. Primeiramente, eu quero lhes dizer o que não é esperar no Senhor, o que não significa esperar no Senhor. Quero tratar também sobre, de fato, o que significa esperar no Senhor. O que fazer para aprender a esperar no Senhor? E, finalmente, a proposta da nossa fala hoje: as bênçãos que acompanham os que esperam no Senhor. Portanto, o que significa não esperar no Senhor? Muitos talvez não tenham dúvidas do que significa esperar no Senhor. Mas, antes de avançar para o que significa esperar no Senhor, eu preciso trazer algumas notas para você do que significa não esperar no Senhor. O que não significa esperar no Senhor. Portanto, esperar no Senhor não significa comodismo. É possível que alguém associe esperar no Senhor com deitar em berço esplêndido. Você vai observar que Deus promete que aqueles que esperam no Senhor vão andar, vão correr e vão voar. Portanto, esperar no Senhor está longe de ser comodismo, voar, correr, andar, não é para quem vive deitado esperando as coisas caírem do céu. Portanto, guarde isso aí na tabuinha do seu coração. Esperar no Senhor não significa
comodismo. Mas também esperar no Senhor não significa abrir mão de se preparar. Alguém pode dizer, eu espero no Senhor e não se prepara. Nenhum corredor alcançará a meta desejada se não houver um preparo. Quem espera no Senhor se prepara, seja para andar, seja para correr, seja para voar. Trazendo um exemplo bem simplista, quando eu infartei há 2 anos, caminhar, que era uma coisa absolutamente natural para mim, e eu andava 10 quilômetros tranquilamente, num primeiro momento pós-infarto, as caminhadas eram extremamente lentas, acompanhadas da minha esposa, por um período que variava de 5, depois 10, 15 minutos, depois 20 minutos, 30 minutos. Hoje eu caminho quase todos os dias 7 quilômetros, 6, 7 quilômetros, quase todos os dias. É um preparo. Isso vale para o atleta que corre e vale também para aqueles que desejam voos altos. Portanto, esperar no Senhor é absolutamente imperativo preparo. Mas esperar no Senhor não significa abrir mão do bom senso. Nós precisamos saber a hora de andar, precisamos saber a hora de correr e precisamos saber a hora de alçar voos altos. Muitos querem voar quando a hora é de caminhar. Muitos querem correr quando a hora é de caminhar. Por outro lado, alguns estão a ponto de voar, mas querem continuar andando. Portanto, amados irmãos, esperar no Senhor não significa abrir mão do siso, do bom senso. Mas, finalmente, esperar no Senhor não significa deixar de planejar. Planejar é algo bom e salutar. Os que esperam no Senhor têm objetivos claros, devem ter objetivos claros. Ninguém anda, ninguém corre, ninguém deseja alçar grandes voos se não tiver planejamento. Precisa-se de um plano de voo para se alçar voos. É triste imaginar que existem algumas pessoas que estão à deriva das circunstâncias, não conseguem planejar o que fazer, são reféns não só das circunstâncias, não sabem estabelecer metas, objetivos, propósitos. Portanto, amados irmãos, eis aqui, a nossa introdução. O que não significa esperar no Senhor. Mas, pastor, então o que significa esperar no Senhor? Se esperar no Senhor não é viver no comodismo, se esperar no Senhor não significa deixar de se preparar, não é abrir mão do siso, do bom senso, não significa deixar de planejar, de se preparar. O que significa então esperar no Senhor? À luz do texto e contexto e da própria revelação progressiva de Deus à luz da palavra do Senhor, esperar no Senhor significa confiar em Deus para suprir todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas. Note bem a ordem em que o profeta fala que aqueles que esperam no Senhor vão fazer coisas extraordinárias. Primeiro, vão andar, correr e voar. Há uma sequência: andar, correr, voar. Esperar no Senhor, portanto, amados irmãos, é confiar em Deus, de que Ele vai nos
suprir, nos renovar, providenciar tudo que é necessário, do mais simples para o mais complexo, em qualquer situação. Eu gosto muito do que diz Provérbios capítulo 3, verso de número 5 e 6. Olha o que diz esse texto muito conhecido, muito conhecido. Eu ia até transcrever para evitar aqui o tempo, mas o que diz capítulo 3, verso de número 5 e 6, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Seja andando, seja correndo, seja voando, quem confia no Senhor sabe que seja para andar, seja para correr, seja para voar, das coisas simples como é andar, as mais complexas, tipificadas aqui por voar, Deus irá suprir todas as nossas necessidades. A propósito, Paulo diz isso em Filipenses capítulo 4, verso 19, quando o apóstolo diz que em Cristo Jesus, o Senhor haverá de suprir todas, não algumas, mas todas as nossas necessidades. Confiar no Senhor significa, amados irmãos, esperar e reconhecer que sem Deus é impossível andar, correr e voar. Paulo, lá no Areópago, Atos capítulo de número 17, vai dizer que o Senhor é quem dá a vida, a respiração e tudo mais. Nele nós nos movemos e existimos. Confiar no Senhor, portanto, amados irmãos, é reconhecer que sem Deus é impossível, seja andar, seja correr, seja voar. Das coisas mais simples às mais complexas, quem espera no Senhor sabe, reconhece que sem Deus é impossível fazer alguma coisa. Mas esperar no Senhor também significa acreditar que o nosso futuro não depende da nossa caminhada, não depende da nossa corrida, não depende dos nossos voos. O salmista, no capítulo 31 do livro de Salmos, vai dizer que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Portanto, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, depende do Senhor. Não depende só da nossa performance. Muitos acreditam que o futuro a própria pessoa estabelece. 1000 vezes não. O livro de Provérbios vai dizer que nós planejamos, nós traçamos metas e objetivos, mas é Deus quem dirige os nossos passos. Capítulo 16, verso de número 9. O verso de número 31 vai dizer do mesmo capítulo que o homem faz planos, mas é Deus quem determina. Depois o sábio vai dizer que o homem faz planos, mas o plano que se estabelece é o de Deus, Provérbios 19, 21. Portanto, amados irmãos, confiar no Senhor significa acreditar que Deus é Ele quem vai suprir todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas. É reconhecer que sem Deus é impossível andar, correr e voar. É acreditar que o nosso futuro não depende da nossa capacidade, mas que depende daquele que já determinou, estabeleceu o nosso futuro, Mas alguém pode estar perguntando: pastor, o que fazer
para aprender a esperar no Senhor. Quer lhes adiantar que não é fácil esperar no Senhor. Não é fácil. É fácil falar. É fácil tratar isso num ambiente litúrgico, cultico. Espere no Senhor. A Adriana, minha esposa, sabe muito bem o que isso significa nesses últimos dias. Alguém pode estar perguntando, então diga lá, pastor. Diga logo, porque eu quero aprender a confiar no Senhor. Talvez eu faça parte destes mais de 25 milhões de pessoas que são ansiosas. Eu tenho dificuldade em esperar no Senhor. Eu quero que você se volte às Sagradas Escrituras. É evidente que eu não vou exaurir aqui todas as maneiras que a Bíblia nos ensina como esperar no Senhor, mas vou lhes apresentar sucintamente 4 maneiras de nós aprendermos a esperar no Senhor. Primeiramente, cuide do seu coração. Olha o que diz o salmista no capítulo 27, verso 14. Tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Mas antes o salmista diz assim: espera no Senhor. E aí ele acrescenta: fortifique-se o teu coração. Tenha bom ânimo. Outra tradição vai dizer coragem. Aprender a esperar no Senhor não é fácil, e começa com nós buscando compreender o próprio coração, que tem as saídas da vida. Cuidado com o que tem motivado você, ou até mesmo o que tem paralisado você. Se você quer aprender a esperar no Senhor, fortaleça o seu coração. Traga à memória coisas que trazem esperança. Mas há uma segunda maneira de nós aprendermos a esperar no Senhor. Busque a vontade de Deus, siga o caminho do Senhor, siga a vontade do Senhor. É o que o salmista vai dizer também no Salmo 37, verso 34. O texto sagrado diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Outra tradução diz: e siga o seu caminho. É difícil para alguém desejar, ou aspirar, ou sonhar em esperar no Senhor e se distanciando do caminho do Senhor, da vontade do Senhor, que é boa, que é santa, que é perfeita, que é agradável. Se você está com dificuldade de esperar no Senhor, é bom repensar se você está no caminho do Senhor. Se você está com dificuldade de esperar no Senhor, visite seu próprio coração. Veja se ele está fortalecido com as coisas que são do alto e não das que são da terra. Mas é uma terceira maneira de nós aprendermos a esperar no Senhor. Volte-se para as Sagradas Escrituras. Olha o que diz o salmista no Salmo 130, verso 5. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Se você está com dificuldade de esperar no Senhor, se volte para as Sagradas Escrituras, como diz o salmista: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Salmo de número 130, verso de número 5. Você está me acompanhando? Tenho certeza que você está me acompanhando. Pastor, como é que eu aprendo a esperar no Senhor? Fortifique o seu coração. Tenha bom ânimo, coragem. Siga o caminho do Senhor. Siga a vontade do Senhor.
visite a palavra do Senhor, volte-se para a Bíblia Sagrada. O salmista diz: o meu ser está centrado na palavra de Deus. Quarta maneira que o profeta Abacuque vai nos ensinar acerca de como podemos aprender a esperar no Senhor. Abacuque estava em crise, quando estava vendo os inimigos se aproximando da sua nação e a derrota sendo iminente. E ele diz assim no capítulo 2, verso 1 do seu livro, olha o que diz o texto: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que respostas eu terei. Você é um profeta em crise, está com dificuldade de esperar no Senhor. Mas o que Abacuque faz? Ele vai para a torre de vigia, ele vai orar, ele vai se derramar na presença do Senhor, ele vai dizer: eu vou me pôr na torre de vigia, eu vou me colocar na fortaleza de oração, eu vou vigiar e eu não descansarei enquanto a resposta de Deus não vier ao meu encontro. É difícil para quem não sabe esperar no Senhor aprender se não houver oração. 4 maneiras singelas de nós aprendermos a esperar no Senhor. Espere no Senhor, fortalecendo o seu coração, se animando, se reanimando. Tenha bom ânimo, coragem, fortifique-se o teu coração. Não se desvie do caminho do Senhor, da vontade do Senhor. Para isso, volte-se às sagradas escrituras, firme-se na palavra de Deus e se coloque como Abacuque na torre de vigia. Busque ao Senhor em oração. Não descanse enquanto a resposta não chegar. Deus tem prazer em revelar a sua vontade aos seus servos. Qual foi a proposta da minha fala nesta noite? As bênçãos que acompanham os que esperam no Senhor. E eu quero terminar lhes apresentando 3 bênçãos que acompanham aqueles que aprenderam a esperar no Senhor. Primeira delas, olha o que diz o texto sagrado: andam e não se cansa. Andar é um ato rotineiro, cotidiano. Todos nós andamos, alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldades. É evidente que nós estamos aqui tratando de questões de enfermidade, patologias, onde alguns de fato não podem andar, mas em condições normais, todos nós andamos, e o texto sagrado diz: vão andar e não vão se cansar. Amados irmãos, o que aqui significa? Que os que esperam no Senhor, é verdade, ora correm, ora andam, mas diz o texto, nunca param. Esta é a bênção 01 na vida daqueles que esperam o Senhor. Eles nunca ficarão paralisados. Ora vão andar, ora vão correr, ora vão voar. Quem espera no Senhor não é um parasita. Quem espera no Senhor está sempre em movimento. Quem espera no Senhor prossegue. Quem espera pelo Senhor não fica para trás. Quem espera no Senhor tem constância. Essa é uma bênção que acompanha os que esperam no Senhor. Jamais ficarão
paralisados. Mas há uma segunda bênção. E agora o verbo não é andar, agora o verbo é correr. O texto sagrado diz, que eles correm, mas diz também que eles voam como águias e têm as suas forças renovadas, seja para correr, seja para voar. Os que esperam no Senhor preparam-se para voos altos. De outra maneira, os que esperam no Senhor estão sempre à espera de algo maior. Hoje eu estou andando, amanhã eu vou correr, mas depois eu vou voar. Os que esperam no Senhor têm os horizontes alargados. É triste imaginar que alguns dizem esperar no Senhor, mas estão sempre olhando pelo retrovisor, estão sempre olhando em retrospectiva e nunca em perspectiva. Os que esperam no Senhor estão sempre à expectativa de algo diferente, como Paulo vai escrever aos Romanos, algo que faça parte da sua novidade de vida. Hoje eu estou correndo, hoje eu estou andando, amanhã eu estou correndo e eu quero mais, amanhã eu quero é voar. Os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas para sonharem mais alto. Quem espera no Senhor tem grandes aspirações. O texto sagrado fala em voos altos. E ele compara a águia. Nem vou me deter aqui nas comparações que você deve conhecer sobejamente da águia e da galinha. A galinha tem voos rasantes. A águia tem voos altos, acima das tempestades. Os que esperam no Senhor não se contentam apenas em andar, não se contentam apenas em correr, eles querem voos e não são voos rasos, são voos mais altos. De outra maneira, para não imaginar que vocês estão ouvindo aqui uma mensagem triunfalista, os que esperam no Senhor estão sempre buscando algo diferente. Estão sempre buscando novas aspirações, novos horizontes. Não se contentam com andar e correr. Terceira bênção que acompanho, e agora, olhe só, andar, correr e voar, mas o texto diz, não vão se cansar. Vão ter as forças renovadas. A caminhada, a corrida e os voos, o combustível é celestial. As forças de quem anda, de quem corre, de quem voa, serão divinas. Esta caminhada, esta corrida, estes voos, o combustível é divino. O texto sagrado diz que vão correr, vão andar, vão correr, vão voar, não vão se cansar, não vão se fatigar, não vão desistir. A corrida dos que esperam no Senhor não é paralisada. Deus oxigena o pulmão dos que correm. Deus aumenta a respiração daqueles que desejam voar mais alto. Quem espera no Senhor não perde tempo. Quem espera no Senhor quer chegar mais rápido. Chega de andar, eu quero correr. Chega de correr, eu quero voar. Quem espera no Senhor sabe para onde está indo. Não é um andarilho neste mundo. Deixe-me tentar tornar mais significativo, de maneira prática, esta palavra ao seu, ao meu, aos nossos corações.
Muitos desejam voos altos. Dificilmente você vai ouvir alguém dizer: pastor, quero voar baixo. Para falar a verdade, pastor, nem quero voar, eu só quero, nem correr, eu quero só andar. Andar para frente, para mim, já está bom demais. Mas alguns desejam voos altos, mas nada fazem para começar sequer a andar. É possível que você conheça gente que aspira coisas grandes, e isso não é demérito, pode ser até um mérito. O problema é que alguns desejam coisas grandes, mas não fazem nada para começar com as coisas pequenas. Desejam os melhores empregos, mas são preguiçosos, não estudam, não se capacitam. Muitos ministros desejam suas igrejas lotadas, mas não preparam a igreja para recepcionar os desesperados, os andarilhos, os que perderam a esperança, para serem recepcionados. Muitos querem voar e nem aprenderam a caminhar. À medida em que andamos e corremos, Deus vai nos preparando para voos mais altos. É um processo. O grande problema é quando alguns querem cortar caminho. Mal começar a andar, já querem voar. É um processo gradativo. É andar, é correr, é voar. Em nome de Jesus, cuidado com os atalhos. Alguém já disse com muita propriedade que se atalho fosse bom, não haveriam os caminhos. Cuidado com os atalhos. Jovem, adolescente, cuidado com os atalhos. A hora é de andar, não é de correr. A hora de correr não é de voar, mas quando chegar a hora de voar, não deseje retroceder. Não se contente apenas em correr, porque Deus te chamou para voos altos. O crescimento, ele é progressivo. Deus é um Deus ordeiro. É progressivo. Cuidado em desejar cortar etapas da caminhada. Alguém que não começou andando e já querer correr, pode sofrer distensões. Os músculos não aguentam, vão estourar. Não queira, em nome de Jesus, pular etapas da sua vida. Eu sei que alguns jovens estão entendendo o que eu quero dizer. A hora é de caminhar, cara, de estudar. Não é hora de pensar em levar a namorada para a cama, de ter família. A hora é de andar. E quando você estiver correndo, não desista, porque Deus quer que você alce voos mais altos. Papai, seus filhos querem ver em você um exemplo de águia. Seus filhos querem ver em você não um exemplo de alguém que cansou caminhando. Há um livro escrito por Eugene Peterson, depois mudou até o nome, mas eu tenho a versão original. O título do livro é Corra com os Cavalos, baseado num texto de Jeremias, quando o profeta pergunta: ei, se você se cansa com os que vão a pé, como é que vai ser quando você tiver que correr com os que vão a cavalo? Se você está cansando com quem está caminhando, e quando tiver que acompanhar os que vão a cavalo,
Por isso o texto do cavalo: corra com os cavalos. Queridos irmãos, guarde isso na tábua do seu coração. Antes de fortalecer as asas, Deus quer que nós fortaleçamos as pernas. Antes de você pensar em fortalecer as asas para alçar voos altos, se preocupe em fortalecer as pernas. Isso significa que Deus quer que você percorra as etapas certas da vida. Muitos se destruíram e destruíram pessoas, porque pensaram que já estavam com as asas fortalecidas, e quando precisaram das pernas, não havia musculatura. Deus quer que antes que nós fortaleçamos as asas, fortaleçamos as nossas pernas. Progrida, não pule etapas. Concluo lendo que João escreve em seu livro, capítulo 15, verso de número 5. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Eu quero nessa noite convidar você a repensar o seu relacionamento com a videira verdadeira. Nessa noite eu quero convidar você a repensar o seu relacionamento com o Cristo, com o Salvador, com o Senhor. De novo, voltando a Paulo no Areópago, capítulo 17 de Atos. Paulo vai dizer: nele nós existimos. Nele nós nos movemos. É Ele quem dá a vida, a respiração e tudo mais. O próprio Cristo vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, a sua caminhada será muito curta. Sem Jesus, você nunca correrá, serão piques de curta duração. Sem Jesus, você nunca subirá para um dia se encontrar com Ele e com Ele viver pelos séculos dos séculos. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Quero orar por você. Eu quero orar pelo seu filho, pela sua filha. Eu quero orar pela sua casa. Santo Deus e eterno Pai, eu oro neste momento, ó Deus, por aqueles que estão ouvindo esta palavra. Se alguém, ó Deus, que está acomodado, se alguém, ó Deus, que está ouvindo essa palavra e abriu mão de se preparar, abriu mão até do bom senso, perdeu a capacidade de planejar, Senhor, visita em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que as forças, a mente, o coração destas pessoas sejam visitadas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a confiarmos no Senhor, sabendo que é o Senhor quem faz com que nós andemos, corramos e voemos. O Senhor está conosco, seja na caminhada, seja na corrida, seja no voo. Sem o Senhor nós não podemos absolutamente nada. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos que sem o Senhor é impossível andarmos, corrermos, voarmos.
Pai, ajuda-nos a cuidarmos do coração. Espírito Santo, oxigena-nos de bom ânimo. Ajuda-nos, ó Deus, a fortalecermos o nosso coração por meio da Tua palavra, por meio da oração. Senhor, a semelhança de Abacuque em crise, nos ajuda a buscar ao Senhor na torre de vigia e esperar com paciência a resposta que virá da parte do Senhor. Eu oro neste momento, ó Deus, para que o Senhor renove as forças daqueles que estão caminhando, fortaleça aqueles que estão correndo, abençoa aqueles que já estão voando, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, alarga a visão dos teus filhos, que eles possam compreender, ó Deus, a hora de mudar de fase, que aqueles que estão prontos para correr comecem, Deus, que aqueles que estão prontos para voar comecem, Pai. Mas eu te peço em nome de Jesus, que ninguém deseje voar sem estar preparado, porque a queda será certa. Muito obrigado por este momento, ó Deus, a Tua palavra é viva. Este culto se chama Palavra Viva. Torna esta palavra viva, Deus, faz com que ela frutifique aos nossos corações. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja Batista e sobre todos estes que ouviram e ouviram esta palavra hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite e se prepare para um maravilhoso fim de semana na presença do Senhor. Beijo no coração.